8h31 em Campos. 8h31, voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Chove agora aqui na área central de Campos e naturalmente deve chover aí essa sexta-feira e também a previsão de chuva para o sábado. Mas neste momento chove aqui na área central e aí o trânsito, como a gente já conhece, fica mais complicado, né? Todo mundo tira o carro aí da garagem e também diminui o número de ônibus. É impressionante. Voltamos com o nosso programa hoje. Na bancada, o Arnaldo Neto e a nossa convidada de peso para fechar a semana com chave de ouro, a Suzy Monteiro, que é jornalista e é multifacetada, né? Faz tudo que faz bem. E agora assinando também a sua revista Meu Condomínio. Está aqui a revista, inclusive mostrando para quem está vendo aí no Face, YouTube e Instagram, e para quem está ouvindo o rádio, onde é que pode ter essa revista, Suzy? Deixa eu acessar essas revistas. Tem uma pergunta aqui interessante na revista, que às vezes a pessoa... E na capa, claro, aqui, deixa eu... Para quem está ouvindo, o outro também hiperativo, o nosso querido Edivar Júnior. Esse menino é hiperativo, eu já falei com ele isso. Você está conversando com ele, ele já está com outra ideia. Cláudio, boa ideia, mas essa ideia daqui é dali. Ele é fantástico. Come um salgadinho aqui, vem cá, toma um café. Mas eu acho que essa dinâmica... ele é demais, né? Edivar Chagas Júnior diz: o síndico e seu amor por Campos. Né? E, inclusive, tem uma pergunta interessante aqui na revista. É presidente da CDL, mas pode me chamar de síndico, né? Legal a entrevista dele, mas tem uma pergunta legal aqui. Fui eleito síndico, e agora? Acho que a pergunta é um quadro, né? Legal. Fala sobre a revista aí, Suzy, antes de a gente voltar aqui para falar de política, por favor. Então, e depois eu peço para fazer onde faz... Que nada, nós já estamos autorizados a pergunta, a gente que não desenrolou aí essa... Mas vamos lá, por favor. Então, a gente está na 7ª, essa aí é a 6ª edição, tem mais uma que eu não trouxe porque acabou a edição, que foi uma edição especial da Expo Agro. A gente fez uma edição especial Expo Agro Campos e Macaé e trouxe na capa o Sérgio Ribeiro, que é o proprietário da Exis Produções, que fez a Expo Agro. E assim, a revista ela é apaixonante também. Acho que a paixão que eu sempre tive pela política, eu transferi para isso, porque do mesmo jeito foi muito sangue, suor e lágrimas. Mas está assim, dando muito certo, está sendo muito prazeroso. Essa edição foi assim, ótima, que eu trouxe mandei mensagem para ele, vai me dar uma entrevista aí para a revista. Ele, agora vou marcar e tal. Depois falei com ele, vamos fazer uma foto legal. A gente fez as fotos lá em cima lá no terraço da SIC, lá do prédio da SIC, a gente fez lá, ele topou, ele é muito, e aí falando um pouquinho dele, ele é muito empreendedor e apoiador dos empreendedores. E a revista, a gente tem a revista, o site e as redes sociais. Nosso Instagram é @revista Meu Condomínio, _, que é aquele tracinho mais para baixo, e o site é revistameucondomínio.com.br, a revista, né, Meu Condomínio, e a gente traz informações sobre condomínios, sobre sindicatura. O mercado condominial está mudando bastante, já mudou nos grandes centros, ele é muito forte nas regiões sul, em Brasília, nas capitais, São Paulo, Rio. Eu já fui a eventos em São Paulo com mais de 1.000 síndicos, foi assim, fantástico, um evento de 2 dias. Eu fui a eventos no Rio também, a gente sempre é convidada, e é uma coisa que dá assim, muita alegria. Outro dia eu fui conversar com um cliente, queria conhecer, né, e tal, e queria
falar aí sobre a revista. Aí ele, eu conheci a revista, fui indicado por uma pessoa de São Paulo. Ele estava num evento em São Paulo, a pessoa falou da revista lá. Então, fiquei assim, muito feliz. E em novembro, a gente vai fazer um evento também de 2 dias, a terceira Expo Meu Condomínio, e o primeiro encontro regional de direito condominial vai ser no Centro de Convenções da UENF. A gente vai trazer um juiz federal para falar sobre direito condominial, a gente vai trazer alguns advogados condominiais, a gente vai trazer grandes nomes da sindicatura. E aí a gente que não está nesse mundo, a gente às vezes fala assim, gente, a Suzy está doida, né? Que grandes nomes da sindicatura. A gente vai trazer o Daniel Lima, que é do Papo Condominial. Ele tem quase 100 mil seguidores nas redes sociais dele, no Instagram dele. Ele roda o Brasil inteiro fazendo palestras. Ele tem uma mídia que participa de eventos no Brasil todo e faz palestras no Brasil todo. E assim, é no Brasil todo mesmo. Ele está no Ceará, ontem ele estava em São Paulo, aí depois está no Rio, está no Sul. Então, assim, e é uma pessoa muito rica de informações. A gente vai trazer a Márcia Montalvão, que fala sobre a mobilização nacional pró-sindicatura, porque ética, né, tem que ser em todas as profissões. O síndico não é uma profissão, mas é uma ocupação, e é uma ocupação muito que cobra muito, né? Então, aquela imagem daquele síndico que só pagava a conta, né, e tal, essa imagem, ela está... essa pessoa está saindo do mercado, porque a cobrança pode ser muito grande, tanto judicial, né, civil, criminalmente, de várias ações que o síndico tem que estar muito ali, né, na convenção, né, no regimento, né, como na política, os vereadores têm que estar ali, né, também, né, como a gente estava falando. Então, assim, existe essa mudança, a gente está trazendo essa nova visão aqui para Campos. O começo foi muito difícil, porque, amigos, empreender é muito difícil, mas agora, assim, a gente está, assim, graças a Deus, vendo o resultado do que a gente plantou, e convidar a todos, né, para participarem lá do evento. Mesmo se você for morador de condomínio, é importante você conhecer também. Se você for um administrador, quiser empreender na área de síndico profissional, a gente tem síndicos profissionais aqui em Campos que administram 30 condomínios, né? Então, assim... Empresas terceirizadas. Isso, né? Isso. Boa. O mercado condominial no Brasil movimenta... Mudou. E movimenta mais de 100 bi no ano, no Brasil inteiro. Então, assim, é um volume considerável. A gente já trouxe aqui o Sérgio Craveiro, que é o presidente da Confederação Nacional dos Síndicos. Ele veio no evento da gente em março. Está trazendo Daniel Lima, Márcia Montalvão, para agora. Vai trazer a Renata Faísca, que é uma doutora em engenharia, que ela vai falar sobre autovistoria predial, que é uma coisa também que poucos síndicos sabem, poucos condôminos sabem, mas tem uma obrigação dos condomínios fazerem a autovistoria, saberem lá, se, né, de tempos em tempos, se tem rachadura, se aquela rachadura é o quê, é só no superficial, ou ela pode comprometer. Então, assim, é uma obrigação, não é uma obrigação do poder público, é uma obrigação do condomínio. Então, ela vem falar sobre isso também. E, assim, vai ser um evento, vai ter roda de conversa para síndicos, vai ter um showzinho depois, porque ninguém é de ferro, um coquetelzinho para a gente todo mundo ficar feliz. Tem a exposição lá também, a gente vai trazer, assim, muita coisa legal, tem muitos estandes legais. Então, eu convido a todos para seguirem, né, a gente nas redes sociais, @Revista Meu Condomínio, _, que é o tracinho para baixo, e conhecerem aqui um pouquinho o trabalho da gente. Falo pra caramba, né? Beleza, não, tranquilo. Uma segunda-feira dessa a gente convida aí, né, Arnaldo? Vai lá, Neto, por favor. Vamos voltar um pouquinho agora para falar de política, né? Estamos... A quantos dias das urnas já? 17. Hoje 16, né? Dia 16 para 16/12, é isso aí. 16 dias.
Eu estava falando Passou com o rápido, Suzy, hein, eu Ana? estava falando com o Suzy ontem. A gente tem aqui, como jornalista, a oportunidade de conversar com bastante pré-candidatos, né, e depois se tornam candidatos. E eu confesso a vocês que eu ainda estou em dúvida em alguns cargos, em quem votar. A essa altura do campeonato, imagina o eleitor que não tem acesso a tanta informação, né, como que não está ainda, há pouco tempo das urnas, formando sua opinião em relação às candidaturas. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o que é a pauta do programa em relação às eleições. Suzy, a última que nós cobrimos em 2018, a última dessa eleição que elege deputado a presidente, nós tivemos uma representatividade ímpar aqui na região. 7 nomes do norte e noroeste fluminense, né? E aí a gente pode citar aqui os 7. Velbert, que hoje, ou Welbert, né, que é o prefeito de Macaé. Chico Machado, que vai tentar a reeleição. Jair Bittencourt, em Itaperuna. E aí você tem Bruno Dauaire, que tem domicílio em São João, mas que o maior peso de voto é aqui, devido ao apoio do Vladimir desde a primeira candidatura. Rodrigo Bacelar foi eleito, teve uma ascensão meteórica, né, de força política e vem com muita força para essa eleição. E perdemos, infelizmente, para a Covid, João Peixoto e Gil Viana. Você acredita que nessa eleição nossa região tem chance novamente de emplacar aí 10% das cadeiras ou mais de representantes locais, ou é uma eleição mais difícil para digamos, os candidatos aqui da nossa região? Eu acho que vai ser mais difícil, né? Assim, o que aconteceu na outra eleição? Existiam, assim, 2 caminhos bem definidos, assim, né? Era uma coisa ou outra, e aí os candidatos, foi desde de governadores, que a gente, né, teve a oportunidade de entrevistar aqui o governador quando era candidato com 1%, né? E aí existia o fenômeno, né, Jair Bolsonaro. E era mais ou menos assim, não tinha muita dúvida, né, esse meio junto, misturado. Ele representava um novo, embora, né, de uma política antiga, né, cheio de problemas, meio autoritário e tal, mas era o novo, né, era o que a população, de certa forma, queria ou se identificou, uma parte da população se identificou naquele momento. E assim foi, então não tinha muito o que pensar. A gente tinha já também aqui os deputados que já tinham a sua história política, né? Gil, que foi assim, muito, muito cedo, uma pessoa que eu gostava enormemente. Enfim, foi assim, lamentável o falecimento dele, como de todas as vítimas, né? Mais de 600 mil pessoas que morreram no Brasil, e assim como João Peixoto, né, que era uma pessoa, assim, era um político, assim como poucos. E aí eu vou falar, você, né, olhava, né, João Peixoto com aquele jeito matuto, mas era de uma sabedoria, era assim, fazia as contas todas, sabia exatamente de que partido, sabia movimentar as peças muito bem, e já tinham os seus, né, a sua carreira política. Então, eles já tinham ali seu número de votos, né, e ali era só subir na campanha e tal, que não acontece hoje. Bruno Dauaire vem, né, sempre sendo eleito, muito com o apoio de Vladimir, que desde a primeira eleição, quando foi negada a Vladimir pelo próprio grupo político dele a oportunidade de ser candidato, ele cedeu para o grupo, mas mostrou ali também que ele tinha um
quê diferente. Ele botou Bruno, eu falo assim, botou debaixo do braço, sem demérito nenhum, porque a família Dauari tem o seu nome, tem o seu respeito. Betinho eu gosto demais. Falo do Betinho, porque eu tive mais contato com ele. Só que Vladimir pegou o Bruno e levou para todos os municípios, praticamente, levando o nome de Bruno e elegeu o Bruno. Né? E isso lá atrás, e aí foi a reeleição, enfim. Hoje está tudo muito misturado, assim, a gente tem uma desordem política, as pessoas não sabem bem quem foi, não sabe muito como voltar, não fala como voltar, às vezes tem gente que tem vergonha de falar, então está tudo muito assim misturado. Acho que a gente não tem assim, uma definição. Acredito que o Rodrigo Bacelar vai ser reeleito com uma votação expressiva. Você falou aí dessa ascensão dele meteórica, realmente ele surpreendeu muito pela habilidade, né, de conversar e de negociar e de se projetar politicamente em várias frentes. Suzy, perdão, com relação à lei eleitoral e o rádio, não, desculpa, sem problema algum. O comentário seu não é problema algum, é só para registrar mesmo que não há nenhuma intenção de pedir voto. Não. É necessário só que se registre isso. Análise de quadro. Só uma análise dos fatos que estão postos aí, até porque não tem nenhuma pesquisa que quer dizer, mas que Rodrigo, desculpa, Nogueira, mas que Rodrigo vai ter uma votação expressiva, vai, e já é minha próxima pergunta quando ele vai concluir. Sim, não, claro, eu só estou registrando para que fique marcado isso. Não é vontade, nem torcida, nem declaração de voto, é análise de quadro. Sem problema algum. Sim. Assim como, por exemplo, há tempos atrás, você tinha certeza aquele candidato, quando os garotinhos, né, estavam nos momentos que eles estiveram no poder. Você tinha certeza que era aquele candidato ali que ia ser eleito deles. Hoje a gente tem uma certeza assim, de Bruno, mas ainda tem uma mistura ali, que a gente não é aquela clareza, pelo menos assim, não vejo, pode ser porque eu esteja longe, né? Mas assim, a gente não vê assim, aquilo ele vai ter votação estrondosa como acontecia antes, porque o clima está muito misturado de tudo. Na parte aí tem Rodrigo, tem tem Rodrigo, tem de estadual, Bruno. De Bruno. Tem Thiago Rangel, tem Thiago Rangel, que eu tenho visto as reuniões algumas vezes no Instagram, tenho visto bastante movimentação nas reuniões de Thiago Rangel, né? Acho que pode aí surpreender. Tem Bruno. Já que você falou, me permita eu falar Rodrigo Bacelar, Bruno Viana, e aí eu vou sair de Campos, mas pego na região Carla Machado, o Thiago Rangel, o Bruno Viana, o Frederico Barbosa Lemos, o pastor Marcos Elias, professor Alexandre, Márcio Nogueira, que é lá de São João da Barra também, Jair Bittencourt, que é de Itaperuna, Geraldo, que visita aqui a região. Tem Geraldo Pudim, e aí agora... Tem outros, porque a lista é grande. Segue mais outros nomes, mas também é aquela história, são nomes que estão despontando aí, né? Que a gente costuma ver mais... tem Cabalocimar também, federal. Tá. Dimson Nogueira, também estadual. Tem uma professora Gerlane, também estadual. Não saiu, não? Não, ainda está como deferido lá. Mas na legenda da União também. Enfim, alguns nomes. Mas o que eu ia falar, Suzy, a gente está vendo assim, essa conjuntura de nomes postos, e aí tem a busca por nichos, né? Por exemplo, tem os votos de João Peixoto. Pois é. Todo mundo fala nesses votos de João Peixoto. Carla fala desses votos de João Peixoto, Frederico fala desses votos de João Peixoto. Os próprios nomes postos como possíveis reeleitos, como Bruno Dauari e Rodrigo Bacelar.
Tem Bruno Viana, que é filho do Gil e que busca esse nicho também. Gil foi o segundo mais votado em Campos na última eleição a deputado estadual. Então tem todo mundo em busca desses votos que ficam, entre aspas, né, soltos. Infelizmente com o falecimento dos dois no exercício do mandato. Mas tem uma outra questão também, que aí a gente já faz um gancho 22-24, que é a disputa local. Que Rodrigo vai ser um dos nomes mais votados no Estado, devido à sua projeção como secretário estadual de governo, né, com a atuação de segurança presente no Estado inteiro e tantos outros projetos, ninguém tem dúvida disso. Ele construiu a política para fora de Campos. Agora, o resultado dessa eleição estadual, desse embate Bruno Dauaire e Rodrigo Bacelar, pode já trazer alguma conjuntura para 2024. Assim como o federal dos Garotinho contra Caio Viana também pode trazer um resultado para 2024. Né? A gente que fica na cobertura política, a gente fica muito de olho nesses movimentos, que cabe definir no próximo ano. Sim, porque define tudo, né? Apoios, caminhada, né? Nesses 2 anos. A eleição da agora define sempre, a eleição anterior sempre define a próxima, né? Define a próxima, define os caminhos da próxima. Então, assim, 2024 passa por 2022, com certeza. Para federal também, acho que a gente pode ter, e tomara que a gente tenha, né, aqui de Campos, por exemplo, 2 representantes, seja de quais partidos forem, porque a gente precisa... independente de partidos, independente de lados políticos, a gente precisa de representação lá. A gente lembra aqui, há pouquíssimo tempo, como que a gente sofreu, né, e pode não estar afastado totalmente, a questão da partilha dos royalties, né? Então, assim, se a gente se a gente com representatividade, a gente já só porque a gente não tem maioria, né? O Estado do Rio não tem maioria lá na Câmara, no Congresso, imagina sem. Então, assim, e especialmente o Norte Fluminense, que é uma região, né, de suma importância para o Estado do Rio, muito importante, e que às vezes, né, isso também faz parte do jogo, que vem para cá gente de fora, só visitar durante a campanha, vem, tira voto dos daqui e né, eleito e tal, e só volta daqui a 4 anos. Então, assim, é preciso a gente eleger mesmo, né, as pratas da casa. Eu defendo isso. E defendo também a gente pensar bem, né, o que vai ser, e também os candidatos que forem eleitos, que esqueçam um pouquinho, né, a política partidária, deixar a campanha para a época de campanha e partir para ajudar mesmo a população que mais precisa, que cresceu muito. Essa pandemia tem um resultado muito desastroso, como a gente estava falando antes, que é o aumento da pobreza, né? O aumento já vinha acontecendo e com a pandemia se acentuou bastante. Então, não é brincadeira, não é mentira que existe fome, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres, né, do Mulheres do Brasil, e que ano passado, a gente ajudou a recolher cestas básicas, né, entregava para essas organizações que fazem essa distribuição, e eram histórias muito são comoventes, mas assim, não é um comovente distante de que tá longe. Era assim, gente daqui, não era do interior, era de dentro da cidade, que não tinha como sustentar os filhos, que não tinha como fazer, né? E é preciso olhar para essa população. Não é possível que a gente normalize a pobreza extrema, como às vezes acontece. Porque a pobreza extrema, ela acaba gerando
vários outros fatores, né? O país não consegue avançar se você não consegue comer, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue, sabe, pensar em uma coisa legal. Vou ter uma ideia para empreender. Você com fome não consegue fazer nada. E, assim, a fome é uma situação real hoje no país. Então, assim, que esses candidatos daqui, que eles, independente da questão política, que eles olhem muito para esse lado também, para essa população, especialmente para essa população que mais precisa. Deixa a campanha para a época de campanha, a gente vai ter o seu momento, mas, né, sejam eleitos e olhem para essa gente, né, tragam realmente benefícios, que investam realmente aonde é necessário. A gente tem candidatos bons, e aí, como eu citei alguns de estadual, a gente tem aqui alguns federais, tem do grupo, né, dos Garotinhos, que é o Juninho Virgílio, que está substituindo o Antônio Garotinho. Tem da parte dos Viana, o Caio Viana, que, né, tem mostrado aí um amadurecimento, tem tido muita movimentação também. Tem mais, Arnaldo me ajuda. Marcão Jesus, meu vizinho de aniversário. A gente sempre fala assim, porque Marcão faz dia 10 de setembro, o aniversário dele. Tem Natália, tem a professora Natália, que foi, assim, uma grata surpresa também na eleição passada para o município. Zé Maria. Zé Maria. Felício Latessa, Cristino Auro, que são também. O Cristino é belisca aqui, Felício é daqui. Mas está sempre aqui. Né? Zé Maria Rangel. Sempre está aqui. Chico D'Angelo, que é daqui também. Que é também daqui. Leon Gomes, Cabalon Cimar. Isso. E aí, se a gente. E aí, alguns a gente esqueceu. Eu perdoa, porque. Memória nunca foi meu sobrenome. Você acha que... Arnaldo, não sei se ele cravou essa pergunta de quantidade para estadual e para federal. Duas perguntas de quantidade. Quanto que seria o ideal para a gente ter aqui de representante, na sua opinião, e para estadual e federal, e o que você acha que vai ser a realidade da eleição? Para estadual, quantos a gente elege? Para federal, quantos a gente elege nessa sua projeção? Vou fazer a Glória Pires agora. Prefiro não opinar. Mas você acha difícil repetir a última? Eu acho difícil. Sabe por quê? Você teve 4 estaduais, sim, né? Mas teve época, inclusive, que a gente não teve nenhum. Teve nenhum. Que aí também porque pulverizou de tal forma como que agora está pulverizado. Agora cresceu o olho. E assim, pulverizou e a gente não conseguiu nenhum. Que é uma coisa muito ruim também, como a falta de mulheres na Câmara é muito ruim, a falta de um representante do Norte Fluminense, especialmente de Campos, que é uma cidade, é a capital do interior, né? Assim, é um risco que a gente não pode correr, né? E é muito importante. Essa representatividade que a gente tinha, né, desses 7 nomes lá, fez a diferença. De certa forma, ajudou, inclusive, a Rodrigo a se projetar, né, nas composições, né, lá no início do mandato dele, porque ele já vinha nesse caminho desde o começo. E não foi um fenômeno agora do mandato de Cláudio Castro. Ele já vinha nessa ascensão desde o início do mandato dele. Então, assim, acredito, a gente acompanhou, né, eu acompanhei um pouco do início do mandato dele, que essa representatividade teve peso também. 7 parlamentares de uma mesma região, então, por aí. Essa região aí tem... 10% da casa, né? Quer dizer, faz uma diferença e tanto. E assim, acho que a gente não repete por conta desse clima nebuloso que a gente está vivendo, que a gente não sabe, muita gente não sabe para onde que vai, mas acho que a gente vai ter algumas representatividades, sim. Tomara o máximo possível, né? Uns 4, sei lá, mas tomara que tenhamos. Agora, E na Câmara Federal também. Na Federal, eu acredito, aí vamos opinar um pouquinho também.
Fiz igual a João aqui agora, né? Mas enfim. Na Câmara... Acertar igual ele acerta, já é. Igual ele acertava, tadinho. Não. Tá, a última de Joãozinho. Vamos falar, porque eu andei. João era anunciante, era cliente meu. Eu sou vendedor de propaganda, sou agente publicitário, sou essas coisas aí. Aí ele fazia propaganda com mandato, sem mandato. Eu tô com você, é direto. João, propaganda tá muito barata. Você tá pagando o preço do ano passado, a tabela já mudou. É que você quer comer a galinha, não vai comer os ovinhos. A última dele, e confirmado pelo pastor, que aliás é candidato também. Pastor Heber, federal. Federal. Meu programa não está editando aqui para colocar os nomes, eu vou ajudar nessa lista. Mas vamos lá. Ele falou, o pastor Heber, o senhor está num partido que vai precisar de 30 mil votos e não vai eleger. O senhor vem para o meu partido, que é o último dele foi o... DC, né? Mudou, né? Era PSDC, PSDC, Emael, candidato a presidente, que é candidato de novo, tá? Com funkzinho e tudo. Com funk. Aí, João Peixoto falou, ô pastor, vem pro meu lado que com 18 mil, 20 mil votos o senhor se elege. Pastor Heber Silva. Dá a mão aqui. Isso os dois contaram aqui na rádio, saudoso Joãozinho e o pastor Heber, que hoje é candidato a deputado federal, confirmou. João foi eleito com 22 mil votos e o segundo depois dele, ou o terceiro depois dele, eleito com 18. Pastor Heber teve quase 24 mil votos. Ou seja, se ele segue o conselho de João, teria uma... Mas Deus sabe todas as coisas. Agora, quem sabia muito... se Deus sabe todas as coisas, Joãozinho sabia muito de política. As contas todas, ele sabia qual partido, o que precisava, sabia movimentar. Senti muita morte dele também, porque, assim, a gente não pode não caminhar junto politicamente. Eu como jornalista, a gente tem por obrigação esse distanciamento. Se você gosta mais de uma coisa, mais de outra, mas não tem a necessidade que a gente vê muitas vezes hoje de ser inimigo, e assim, e também admirar as potencialidades do outro. E João, assim, era uma pessoa que eu gostava de conversar com ele, para aprender, para rir, sabe? Eu estou em campanha, e falava assim, eu fui para não sei para onde, fiquei não sei quanto, cavalguei não sei quanto tempo, aí parei no açougue de um amigo meu, troquei de roupa, fui para alguma coisa. Ele sabia estar presente, ele sabia muito fazer uma política que era essa política de proximidade e tal, né? Mas você ia fazer um comentário opinativo. Eu ia falar sobre o deputado federal, né? Sobre essa questão também de que tentaram polarizar quando o Garotinho era candidato com o Caio, para tentar fazer meio que digamos, um teste sobre popularidade dos grupos políticos, agora com 2 anos do mandato já do Vladimir. Agora trocou para Juninho e tem outros nomes também que já tem voto. Marcão, por exemplo, na última eleição, não foi eleito pela onda bolsonarista. O PSL fez a maior parte da bancada e acabou tirando a possibilidade de Marcão entrar ali como... Cristiano, na época, que fez esse cálculo. Ontem a gente estava lembrando isso, foi aquela reunião já desenhando a edição de eleição, né? E agora ele está no partido do Bolsonaro. Sim. E pode acontecer o efeito reverso. Às vezes a aposta pode ser exatamente essa. Mas a gente já está estourando o tempo, Suzy, e a gente não chegou ainda em 2 eleições importantes, também importantes, né, governador e presidente. Então, rapidamente, governador, as pesquisas mostram a liderança do atual governador Cláudio Castro. Você lembrou do Witzel, que se apresentou como Witzel, depois virou Witzel, né? A gente lembra, memória pode não ser nosso forte, mas isso a gente lembra porque ele nos deu a mão no final, né? E você convidou, estávamos eu e Suzy na sala preta, a sala de reuniões da Folha, recebemos o Witzel, que chegou de surpresa, então ex-juiz, candidato com 1% dos votos, fomos receber, como recebemos a todos os candidatos, à época pré-candidato ainda, né? E ele deu a mão, o Suzy falou, quando estiver em Campos, pode visitar aqui a gente. Ele, vou voltar 8 anos, mas não como candidato, como governador, né? Aí ele conseguiu cumprir a promessa, pelo menos, de se eleger.
Depois... Eu fiz a posse dele. Tá nada da vida, tá, Arnaldo? Você me botou pra Eu trabalhar. fui no outro dia, da historinha da faixa. Você foi passar Réveillon no Rio. Aí você aproveitou pra ir lá. E aproveitei. Tava em Copacabana até 4 horas Bora da manhã. Bora lavar essa roupa suja aí, ó. Você foi passar Réveillon no Rio e foi cobrir a posse. E eu que tive que ir no dia seguinte, porque ele inventou a história de faixa, que nunca teve. Pra assistir o snipe lá com o fuzil apontado e ele pra desfilar de faixa no dia 2 de janeiro. Tive que ir. Sobrou pra mim essa também, né? Só tem São Jorge aí. Pois é. Um monte de guerreiro. Não, mas essa vida de jornalista é isso mesmo. É isso aí, ó. Enquanto os outros se divertem, a gente... Eu não sou jornalista, sou radialista, mas também passa no mesmo campo também. Quem vê coisa não vê o corre. Porque a posse do Itzel foi diferente das outras, né? Nós já cobrimos algumas. E é sempre uma briga, tá? Interna na redação de quem vai cobrir posse. Que a gente torce para que faça essa reforma que querem mudar para o dia 6, porque não existe. Né? Não é bom ele nem... toma posse, mas ele assume, mas toma posse festiva no dia 6, né? A gente torce para que isso aconteça, essa mudança aí, dia 5, dia 6, que discutem. Porque é uma briga, né? A última de Pezão, a reeleição de Pezão foi Alexandre Bastos. Que foi. Mas aí é uma briga entre o pessoal de política para ver quem que vai cobrir essa posse, né? O que eu dizer que o Itzel foi diferente, porque além da posse do dia 1º, que é a posse efetiva, ele foi para a posse de Bolsonaro, então não teve muita coisa, né? Só deu aquela entrevista ali e inventou que no dia seguinte ele ia receber a faixa do Estado do Rio de Janeiro, uma coisa que nunca existiu, e ele criou nesse início de governo desastroso que terminou da forma que terminou. E recentemente eu ainda esbarro com ele na ponte aérea, né? Você falou. Enfim. E tem 3% dos votos. Né? Como que pode, né? Não é? Como que pode essas coisas... Impedido. Gente. Impedido. Ele foi caçado. Mas vamos resumindo aqui para os líderes das pesquisas, né? Tudo indica, Suzy, uma campanha entre Castro e Freixo, tudo está mostrando isso. O Rodrigo Neves pelo PDT tentando chegar aí para furar essa polarização, uma polarização que meio que reflete a questão nacional, com um candidato do PL, que é o Cláudio Castro, assim como o Bolsonaro, e um candidato apoiado pelo Lula, que é o Marcelo Freixo. A pesquisa IPEC nos votos válidos, chegou a trazer a possibilidade, inclusive, de vitória em primeiro turno. Quando ela dá 47, numa margem de erro de 3, né, pode chegar a 50. E tem uma questão, o Freixo é muito ainda visto como candidato do PSOL, apesar de ter ido para um partido um pouco mais ao centro da esquerda, que é o PSB, né, moderado. Mais moderado, mais com perfil mais para centro-esquerda do que para a esquerda, mais efetivamente como o PSOL, mas tenta emplacar muito nisso ainda, né? Como se fosse uma questão pejorativa ser do PSOL, né? A questão de liberação de drogas, essas pautas que acabam atribuindo sempre ao Freixo. E o Rio de Janeiro, a gente acompanha há muito tempo a política estadual, existe ainda na capital um eleitor mais liberal e no interior um eleitor mais conservador. Esse peso do conservadorismo, do interior, isso ainda vai ser decisivo nessa eleição? Você acha que há possibilidade ainda dessas 2 semanas de campanha que tem de Freixo tentar furar isso dentro do interior? Então, Arnaldo, vou fazer assim, uma muito rápida análise aqui do governo Cláudio Castro, do que eu tenho visto, e de Freixo, que é uma pessoa política que eu conheço já há muito tempo. Voltando àquela entrevista lá de março que eu dei aqui, Cláudio Castro foi uma surpresa, né, a administração dele, a maneira de se relacionar, de investir em todos os municípios, de fazer obras, de trazer indústrias, de trazer programas que são importantes, trazer o governo presente nos municípios, né? Então, assim, foi uma surpresa. Acho que poderia, dentro desse quadro, ele poderia estar até com uma porcentagem maior. Só que tanto Castro quanto Freixo têm o mesmo calcanhar de Aquiles, que é a segurança pública. Para um lado e para o outro.
Cláudio Castro teve essas operações, né, em comunidades que resultaram em várias, né, mortes, em recordes, enfim, lamentáveis. E Freixo tem ainda essa coisa de porque é defensor de bandido, que não sei o que não sei o que lá, que é uma coisa que ficou sendo criada, né, que foi muito alimentada também por algumas, tanto pelo próprio PSOL, né, que às vezes morria uma pessoa de comunidade e tal, aí ele era chamado para falar e morria um policial, porque que ele também não era chamado para falar ou não se manifestava. Acho que eles demoraram um pouquinho para pegar isso também. Embora também tivesse direitos humanos, não é para bandido, é para ser humano. Então, tinha um acompanhamento também de várias vezes da Alerj para familiares de policiais e tal, mas o que não era, né, noticiado, era um outro momento que a gente vivia, enfim. E também o Cláudio Castro tem esse mesmo calcanhar de Aquiles. Então, ali, os dois, nesse sentido, para um lado e para o outro, essa balança está mais ou menos igual. O conservadorismo no estado do Rio ainda é muito grande, né? Tanto que nessa eleição que Bolsonaro foi eleito, que teve maioria dos votos aqui no estado do Rio, o Itzel foi eleito na onda do Bolsonaro e a capital tinha o Crivella como prefeito. Então, assim, mostra o quê? Que apesar dessa, né, imagem de liberação, ainda existe uma parcela muito grande da população nesse sentido. Acho que vão para os dois. As composições políticas vão ser muito importantes, né, para saber quem que vai com quem na reta final. E esperar que seja com menos feridos possíveis, feridos assim, emocionalmente, politicamente, e que isso não resvale depois para os mandatos, né? Quem quer que seja eleito, que seja o Cláudio Castro reeleito, que aí ele já é conhecido, né, dos prefeitos, ele tem, né, a maioria dos prefeitos tem, assim, politicamente, porque ele esteve presente, o governo esteve presente, né, na maioria dos prefeitos. Se, né, mudar alguma coisa, e aí Freixo for eleito, que se dê uma chance a ele também, né, de mostrar o trabalho, né, de não começar uma oposição de que não gosto, não quero, não vou nem ouvir e já vou falar mal. Dar uma chance para ver se a gente consegue avançar. O estado do Rio tem um histórico muito ruim de governadores, né, presos, envolvidos em corrupção, envolvidos em várias questões. A gente não merece isso, né? A gente merece mais, a gente é mais que isso. Então, a gente tem que pensar assim também e esperar aí para ver o que vai dar. Mas a tendência, né, a gente tem visto aí nas pesquisas. Agora, rapidamente, que nosso tempo já foi, né, Nogueira? Eu falo muito. E a gente vai lembrando as coisas também, puxa assunto daqui, puxa assunto dali. Enfim, se eu puxasse essa história dos governadores, então, a gente ia ter mais um programa só para a gente falar, né, dessas coberturas, dessas entrevistas, enfim. Disputa presidencial. Talvez a mais polarizada de todas desde a redemocratização, talvez não, né? A mais polarizada de todas desde a redemocratização. Uma briga que passa da questão de briga política, passa, infelizmente, com episódios de violência também, que briga não só na briga do campo de ideias, mas, infelizmente, de casos de violência. E virou torcida também, você tem a torcida de um lado, a torcida do outro, que são grandes torcidas, né? Nós falávamos aqui, por exemplo, de futebol, que a Copa do Brasil vem com Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do país. O número de torcedores das duas torcidas chega perto do número de eleitores de Lula e de Bolsonaro. É algo assim, é gigantesco. Então, quando um movimento pró-Bolsonaro tem muita gente, é porque ele tem muito apoiador mesmo. Tem muito. Como o Lula tem muito também. Você chega ali, 40
Datafolha, Nogueira, meu celular caiu aqui, vê para mim os números. A última Datafolha. Só um instante que eu tô aqui no... É 40 e quanto? 40 e... Porque eu vou para as entrelinhas aqui, me coloquei 43... Ah, não, peraí que isso aqui é Sudeste, tô falando. Deixa eu abrir rapidinho aqui, desculpa. Datafolha, porque eu tô sabendo onde agora? Na pesquisa para governador do estado, que eu tô fazendo umas contas aqui daqueles 3%, 1%, 2%, que ninguém leva em conta... E que eu estou anotando aqui para segundo turno. 45 para Lula, 34 para... 33 para... 34 foi na outra, né? 33 para Bolsonaro. Tá dando muita 12. Gente, né? É muita dor. Mas é muita gente, mais de 30% aí é muita gente, assim como mais de 40% muito mais gente ainda, obviamente. Mas enfim, está polarizado entre os dois. Acho que dificulta a vida do Ciro Gomes de tentar romper essa barreira. E... é uma eleição de memória. É uma eleição da memória do governo Lula e uma avaliação do atual governo, do governo Bolsonaro. Qual a sua perspectiva em relação a essa eleição? Primeiro turno parece ser muito difícil pelo que mostram as pesquisas. E tem instituto novo de pesquisa que bota no site aí que está há 44 anos, eu vejo usar verbo, usa preposição, já mostra muito a credibilidade do instituto, né? Não tem nem ninguém para revisar seu texto, mas que dá um resultado totalmente diferente de todos os outros institutos. Alguém vai fechar as portas no dia 3 de outubro, né? Porque não pode ser um resultado assim tão antagônico. As demais não, todas mostram essa tendência de Lula na frente, com Bolsonaro em segundo e um segundo turno entre eles. Mas para fora das pesquisas, qual a sua perspectiva em relação ao jogo? Digamos, pesquisa é treino, ao jogo mesmo, ao dia da eleição. Você acredita ainda em possibilidade de primeiro turno? E como explicar, Suzy, aí que entra uma grande questão, para o nosso ouvinte aqui agora, em Campos, que tem aquela percepção assim, mas eu só conheço gente que vota em Bolsonaro, não conheço gente que vota em Lula. Que o nosso universo é diferente do universo macro do país. Então, Campos é uma situação particular, mas não é diferente do resto do país. Quem vota em Bolsonaro, existe um percentual que vota em Bolsonaro e vota em Lula e não tem vergonha de falar. Existe um percentual ali que pode dizer que está indeciso, que não sei o quê, que já definiu seu voto, mas não vai falar porque... o patrão é de um jeito, o marido é de um jeito, a esposa é de um jeito, e aí, para evitar atritos, ele não fala e vai lá, porque o que vale é o voto na urna. Eu vou assim, lembrar um pouquinho da Maria Tereza Guzmão de Andrade, que era juíza aqui em Campos, foi juíza na eleição de 2004, e ela falou, não é a mesma situação, mas eu vou só exemplificar. Que foi, eu acho, a pior eleição, a mais violenta que teve aqui em Campos. Do que eu cobri foi tiro, enfim. E aí tinha muita denúncia de compra de voto, de entrega disso, de entrega daquilo. E aí, um dia, em uma entrevista à rádio, a Maria Tereza falou assim, a gente está fiscalizando o que dá, porque era realmente, era um outro momento, o número de fiscais era menor, enfim, era uma coisa assim, absurda do que estava acontecendo. Ela falou assim, a gente está fiscalizando, a gente pede que denuncie, a gente pede que faça, mas se comprar seu voto e você for pegar o dinheiro, pega e vota no que você quiser. Porque a urna, ninguém vai saber o que você vai botar na urna. Então, mal comparando, é isso. Deixa passar. Eu acho assim, evite o atrito, porque está muito complicado. A gente tem visto coisas no Brasil que são assim absurdas. Não existe você matar uma pessoa por causa de política. Não tem isso, gente. Porque os políticos vão continuar lá com os privilégios deles. Ele não vai ser eleito, mas ele vai continuar sendo fulano de tal sempre. E quem matou
vai preso, vai perder família, ou não vai ser preso, mas vai ser sempre marcado, vai estar marcado o resto da vida. Então, não existe isso. Então, mais do que qualquer coisa, qualquer que for seu voto, se você não quiser dizer, não diga, vote. Porque é aquilo ali que está valendo. Não existe isso que é a urna, não, porque a urna é a mesma que vem elegendo desde sei lá quantos anos que tem a urna eletrônica. Começou em 96, né? Então, 26 anos. E não é agora que ela é... Né? Todo mundo que está aí hoje, todos os candidatos que estão aí hoje, foram eleitos com essas urnas. Não exatamente essas, mas foram eleitas com as urnas eletrônicas. Então, não existe isso. Olha, eu tenho mais idade, um pouco. Eu fiz, como estagiária, fiscalização de papel. Gente, pelo amor de Deus, aquilo não existe. Você ficava uma semana em pé, em volta de uma mesa e conta. Aí não batia o número do papel com o relatório que tinha. Aí conta de novo. Um monte de gente em volta de uma mesa. Como é que aquilo pode ser mais seguro, gente? Ficava um monte de gente sentada, os fiscais, os mesários lá que ficavam contando, e ficava um monte de gente em volta de cada mesa, fiscalizando aquilo ali. Aquilo não tinha como ser seguro nunca. Então, assim... Até que levava 15 dias para sair o resultado da eleição. Jesus. E quem morava fora de Campos, por exemplo, que não tinha como contar os votos lá, porque tinha que ser em Campos. Vinha por exemplo, no meu caso em Italva, a eleição... IFE americano, que tinha uns lugares assim que você eleição em 1990, nós contamos no Fórum Nilo Peçanha. Que o Fórum Nilo Peçanha cabia ninguém para contar nada. Que era ali, para quem não sabe, o fórum era ali onde é a Câmara hoje, não tinha nem aquela parte ali de baixo, era cartório, então era lá em cima. Tudo lá em cima não cabia ninguém, era negócio do corredor, um negócio maluco, Arnaldo. Ali isso foi em 1990, me lembro como logo depois da emancipação de Italva, que foi em 86, e nessa eleição de 90 eu participei dessa contagem ali, foi onde eu comecei o sofrimento. Aí o cara veio me falar de urna eletrônica hoje que não... E eleito, e a família inteira eleita, e todo mundo... Pelo amor de Deus, eu tô perdendo a paciência para isso. Mas vamos lá. Desculpa, é que eu não queria falar assim, porque eu tô muito velho, então... Você falou que tá velho, então assumo aqui a paternidade da mesa. Não, assim, porque eu não tô velho, não. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Você que falou, olha lá, depois vamos falar aqui. Pouco mais. Você é experiente. Mas sou. Eu acho assim, ter mais idade, quando eu era mais nova, eu achava assim, meu Deus, eu achava que 30 anos eu nem ia estar mais viva. Porque eu achava que 30 anos era uma coisa assim, vou morrer, né? Mas hoje, assim, 30 anos hoje, o 40, o 50 é diferente do que era antes. E ter mais idade, ao contrário do que a gente, quando é jovem, pensa, é uma bênção. Quer dizer, a vida é uma corrida, né? Desde lá do espermatozoide até a linha de chegada é uma corrida. Então, quem tem mais idade já está lá na frente da corrida, né? Já correu mais, já chegou antes, né? Vê mais coisas, não tem nada assim melhor do que você ver, né? Filho, agora eu tenho uma sobrinha neta. Então, isso é uma bênção. E a gente tem que esperar que, independente do resultado dessa eleição, que a gente saia com menos... Assim, isso não vai passar, né? Isso vai durar. Não vai ser esse efeito do que está acontecendo hoje, não vai durar para essa eleição, não vai ser resolvido na próxima eleição. Eu acho que ainda demora aí uma geração até a gente voltar, né, e aí não é voltar a ser isso ou aquilo, é voltar a olhar o colega como colega, independente do que ele pensa, né, não se sentir autorizado, e aí é toda uma confusão que existe, entender, né, voltar a entender que você não pode chamar, né, as pessoas de algumas coisas, porque isso não é mimimi,
que o racismo existe, que você não pode chamar uma outra pessoa, ofender uma outra pessoa, isso existe, que você não pode bater em mulher, né? Você é só mulher, não é propriedade sua, ela é sua companheira, se ela resolver um dia não ser mais, né? A gente chora, porque todo mundo já sofreu por amor, então a gente chora, fica ali e tal, acha que a gente vai morrer, mas passa, a gente apaixona de novo, a gente segue a vida, e é isso aí, a vida é isso. É das dores, das derrotas e das vitórias. Então mas eu acho que ainda vai demorar a gente entender que é isso, assim, né? A gente ainda está muito, e os efeitos desse clima, né, de rivalidade ainda vai demorar muito. E aí, só para concluir, a gente volta naquela questão que você falou lá na frente. Por que a gente está assim hoje? Porque não teve a preparação de lideranças, né? E aí, tanto da direita, que teve como liderança Bolsonaro, mas que já estava aí nessa jornada há tempo, quanto da esquerda, né? Teve aquela centralização da figura do Lula, que é muito importante para a história do país, mas não se preparou uma outra pessoa para assumir, não é assumir o lugar dele, mas também ter uma representatividade. Em certo momento, imaginava-se que seria o Ciro Gomes, em certo momento, imaginava-se que seria a Marina, foi também, que foi ministra, foi senadora, tem uma visão muito importante voltada para o meio ambiente. E aí, mais uma vez, gente, o meio ambiente, uma visão para o meio ambiente, não é que ninguém quer tirar dinheiro de ninguém, quer tirar a terra de ninguém, mas o meio ambiente é muito importante, porque se você desmata demais, vem a enchente, né, porque vai chover, aí a enchente vem e vai tomar as casas, vai morrer gente, vai fazer parar a economia, vai ter seca, como a gente teve um período. A gente chegou aqui no Norte Fluminense e eu cobri 7 anos de seca. Então, 7 anos direto que quase não chovia. Eu tenho fotos, né, no meio do Paraíba, assim, atravessando o Paraíba a pé. Então, assim, isso é efeito de quê? Isso é efeito de falta de investimento e falta de uma visão mais clara. Isso aí não é do governo agora, não. Isso vem tombando. Né? Então, assim, são pautas importantes que, às vezes, nessa conjuntura, vira tudo, é ruim ou é bom. É ruim, quem defende meio ambiente é ruim, quem não defende é bom. E não é por aí. Então, assim, eu fico feliz que dessa eleição acho que eu só excluí 2 pessoas do meu Facebook. Legal. Não é? Na outra foi mais violento, né? Teve uma que eu excluí, assim, nem me conhece nem nada, mas era uma líder católica e assim que me deixou assim, muito triste em alguns posicionamentos dela. E aí eu excluí a outra também, porque também a gente não é obrigado, mas a gente também tem que olhar fora da bolha. E eu acho que a gente está nessa situação porque a gente só olha a bolha, a gente não entendeu ainda que Instagram, rede social, eles só falam e direcionam para a gente o que a gente coloca ali de nossos posicionamentos de alguma forma. Se você curte mais vestido, vai aparecer loja de roupa. Então, se você curte de algum posicionamento, vai começar a aparecer isso e vai ser aquela bolha. Então, é preciso olhar fora da bolha. Vamos 9h30, vamos fechando. Mas só eu queria pegar uma carona na fala da Suzy pra gente, que às vezes a gente é muito criticado enquanto imprensa por comentar os números de pesquisa, por exemplo. E justamente dessa questão das bolhas. Porque as pessoas olham para dentro da sua bolha. Obviamente que as pessoas que ela convive, que ela tem mais proximidade, as pessoas que ela se relaciona nas suas redes sociais, os grupos que essas pessoas fazem parte, são grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento que elas e vão tender a estar. Mas agora, tem que se olhar para fora disso. Esses dias eu estava numa conversa na Câmara de São João da Barra com um lulista e um bolsonarista. Equilibrados. E eles colocavam
pontos, porque eles tinham viajado, um teve em Minas e viu que realmente há uma ampla vantagem pró-Lula em Minas, e bolsonarista, mas ele falou, lá é claro que Lula vai ganhar. Porque a gente tem que olhar, isso é olhar fora da bolha. É você ver que, embora ele tenha o voto dele consciente em Bolsonaro, ele não vai mudar esse voto, já é um voto consolidado, mas ele vê que tem voto para o Lula, sim, em maioria em outro lugar. O lulista falou, eu não tenho dúvida que no norte, noroeste fluminense, Bolsonaro vai dar um banho, vai ganhar de lavada aqui na região. É uma outra tendência que deve se repetir. E é olhar fora da bolha também. Voto em Lula, mas sei que Bolsonaro vai ganhar. Então são opiniões. As pessoas, quando passam para análise, tem que deixar um pouquinho de lado a torcida. Né? E vamos ver nas urnas como que vai. E se a gente deixar, a gente vai até 11 horas falando só sobre esse assunto. Só que eu preciso falar uma coisa aqui a respeito do episódio da Vera Magalhães. Eu queria que você falasse sobre a Vera Magalhães. Justo, desde o ataque da Band, aliás, desde de sempre, né? Do governo Bolsonaro principalmente, essa coisa também de tentar controlar a mídia, que o PT tenta também, isso não emplacou bem, isso reflete mal. E a pergunta é, essas coisas todas somadas, elas incentivam, elas incrementam, porque agora teve o deputado também que atacou a Vera Magalhães também, do mesmo jeito, coitada dela, estava dando. É que Vera Magalhães é nenhuma santa, não. Ela também tem as passagens dela lá na história, mas não contextualizar isso é covardia, porque são ataques misóginos e covardes, porque são sempre contra jornalistas mulheres. Você não vê os caras encararem um homem, tipo Arnaldo com 1,90 m. Os caras não encaram. Aí eu tô chamando pra briga e botando Arnaldo papo. Mas aí o que acontece? Mas eu quero saber de você, Suzy, como que você vê? Porque é assim, são veículos concorrentes, são rádios diferentes, são jornais concorrentes diferentes, mas somos seres humanos e, no caso, mulheres. Como que você, mulher jornalista, vê uma jornalista ser humilhada assim em rede nacional e como você se sente? Olha, começando aqui por Arnaldo, mesmo se fosse com ele, mesmo com essa altura, a gente como jornalista, a gente não pode, não deve reagir. A nossa reação é ir para uma rede social, é denunciar para a polícia, entrar com uma ação. E o governo, infelizmente, o governo Bolsonaro, desde o início, tem feito isso sistematicamente. Primeiro com aquelas entrevistas que ele fazia ali no cercadinho e tal, e não perguntou o que eu quis, né? E aí e assim, nunca uma resposta, né? Sobre o que está falando, ou não vou falar sobre isso, não, é sempre uma ofensa pessoal, é sempre uma ofensa contra a mulher, contra o jornalista. Esse deputado foi falado de quanto que ela supostamente receberia, e ela teve que ir para coisa falar quanto que ela recebe, gente. Então, assim, qual é o primeiro? Aí você falou aqui do PT, o PT erra demais em falar dessas tentativas e que deve ser, mas é balela, porque o PT ficou 13 anos no poder, 13, né? 13 anos no poder, se tivesse ter feito, tinha, 14, né? Então fica falando para quê, gente? 14? Então fica falando para quê? Para com isso. E assim, o episódio da Vera Magalhães não foi um caso isolado, né? Isso vem desde o início. A gente lembra que no início do governo Bolsonaro, muitas TVs tinham que sair, principalmente a Globo, e aí eu não estou defendendo o Globo, não estou defendendo não, porque acho que ela teve um papel lamentável, mas fundamental no que o país se tornou hoje. Mas as equipes eram obrigadas a sair com escolta, com segurança, porque eram atacadas ao vivo e tal. Aí a gente vê coleguinhas da imprensa noticiando, apoiando, contextualizando. Não, mas não tem também. Porque uma imprensa que é atacada, a sociedade é atacada. Porque
pelo bem, pelo mal. É uma voz da sociedade que está sendo calada. Não tem também, mas fez. Não fez. Se fez, se acha ruim, que entre na justiça, que é o canal para fazer. Né? Que se posicione dessa maneira, não ataques verbais ou físicos. No caso da Vera Magalhães, especificamente, quando o Bolsonaro faz aquilo que não era uma pergunta para ele, ela estava fazendo uma pergunta e ele tomou aquela, né, posição ali, que também não deixa de ser inteligente, porque aí ele agora decidiu que não vai mais a debates, né? Vamos ver se vai ou não. Mas fez no começo, então pelo menos a eu fui, né? Quando ele faz ali, ele acaba autorizando os outros, né, que não são os né, de direita moderados, né, que são aqueles mais limitados, a fazerem também. Uhum. Então, aconteceu de novo ali, o deputado poderia ter chegado a bater nela, não bateu porque, né, tinha mais gente ali. E eu vou falar assim, eu não concordo com quase nada que Vera Magalhães fala. O posicionamento dela durante a Lava Jato, porque assim, a Lava Jato foi importantíssima, foi. Mas a imprensa não teve um olhar diferenciado. A imprensa não saiu da bolha e olhou aquilo ali de fora. Então você não via os abusos, o a mais, porque nada pode ser acima da lei, né? Assim, porque senão vira uma barbárie, não é uma sociedade. Então, posicionamento dela na Lava Jato, no impeachment, né, endeusando o Moro, né, fechando os olhos para as outras coisas, no governo Bolsonaro, eu não concordo com quase nada que Vera Magalhães fala. Mas e aí a gente vê, né, que tem um diferenciamento político. Só que, lembrando Voltaire, eu defendo até o último momento o direito dela de dizer. Porque ela tem o direito, desde que você não ofenda o outro, que você não discrimine o outro, que você não violente o outro física, emocionalmente ou verbalmente, você tem direito de falar a sua opinião que não ofenda o próximo. Então, assim, eu defendo o que ela, não que ela fala, mas o direito dela falar. Então, não existe isso. O ataque a Vera Magalhães, o ataque à imprensa, é a imprensa toda. Ele atacou a mim, que estou fora dali, né, atacou o Arnaldo, atacou você, que você disse que é radialista, mas é um jornalista também, atacou a todo mundo. E isso não é normal, né? Isso não pode ser normalizado. Pode porque ela... Não, porque ela nada. Não pode. Assim como ela não poderia, se uma pessoa da imprensa, por exemplo, ele falasse alguma coisa e retrucasse, e o senhor que Isso não existe. Ele é uma autoridade, né? Ele é um presidente da República, o outro é um deputado, eu posso pensar o que eu quiser. Só não posso verbalizar isso publicamente e nem colocá-lo numa situação vexatória, até de risco para ela. E é fenômeno só de Bolsonaro? Não. A gente já viu aqui, no estado do Rio, político dando endereço de jornalista e falando para a população ir para a porta da jornalista, porque a jornalista tinha feito uma matéria a respeito de denúncias. Então, assim, não é um fenômeno dele, infelizmente, mas a gente espera que isso cesse e que as entidades tomem posicionamentos firmes contra isso. Não pode existir, ninguém pode ter cerceado o direito da imprensa, né, de divulgar a informação, e que as pessoas também leiam, né? Não leiam só o título, né? Que leiam as matérias, né? Que se informem fora dos grupos de WhatsApp, fora do que a tia manda,
fora do que a madrinha manda, que leiam, né? Não concorda com uma coisa, lê ali, lê em outro lugar e faça um juízo de valor, né, com esse livre-arbítrio que Deus, né, na sua grande sabedoria, deu a todos nós. Suzy, minha amiga, meu carinho, agradecimento, muito obrigado, né? Valeu demais pela sua presença aqui hoje. O horário eleitoral tem atrasado o início do programa e a gente tem avançado um pouco. Hoje avançamos um pouco mais, mas está justificado aqui, é claro, e a necessidade de ter sempre essa presença feminina aqui. Muito obrigado, né? Um bom dia para você, um bom final de semana, mais uma vez, parabéns e sucesso para você sempre. Obrigada, Cláudio, obrigada, Beto. Obrigada, Arnaldo, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Reclamei um bocado hoje com o Arnaldo, mas assim, reclamo, mas eu gosto muito de estar com vocês. Sinto falta dessa equipe, assim, né, de estar em equipe, mas assim, é só torcer mesmo que a gente saia o menos machucado possível dessa eleição e que a gente volte a olhar, né, para as coisas que realmente importam, que é a educação, que é a saúde, que é um futuro melhor para os nossos filhos. Eu já tenho uma filha adulta, mas quando eu tiver neto, para minha sobrinha neta, é acreditar mesmo que vai ter um futuro melhor. Acho que essa eleição passa muito pela juventude, a juventude vai ser fundamental, e que não deixem de votar, que, sabe, não vou votar, não, escolham e votem, entendeu? Não se omitam, não deixem de votar, vai lá e vote, porque é fundamental que a gente avance, porque, como eu falei aqui no começo, tudo é política, né? Tudo passa pela política, então é muito, muito importante que a gente tenha uma definição, que a gente vá olhando o próximo com mais carinho. O Brasil é um país tão cristão, não, né? Tão, assim, que olhe mesmo com um olhar de Cristo para o outro, né? Com mais carinho, com mais amor. Neto, meu caro, bom dia, muito obrigado também, boa, ótima semana, produtiva. Amanhã tem Folha da Manhã nas bancas e na casa dos assinantes. A você um bom trabalho hoje, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Valeu, Nogueira, obrigado, Suzy, pela presença, bom fim de semana para todos, bom fim de semana aos ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, 9h43, fechamos por aqui, de volta na segunda-feira às 7h25, 7h30, após o horário eleitoral, gratuito no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, também de Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. César Maia é o vice-governador